Agora então nós vamos construir o mecanismo ou os blocos para poder realizar a jogada. Mas antes disso nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em variável e vamos criar uma variável que vai decidir sobre o status do jogo. E essa variável vai ser jogando. Jogando vai receber o valor 1 quando o jogo estiver ativo. Então quando o programa for iniciado, né, lá no iniciar, eu vou modificar então, mudar o jogando para 1. Então olha, no iniciar eu mudo aqui para 1, ó. Se eu iniciei o jogo, o jogando é igual a 1. Ok, então por que isso é importante? Porque quando eu clicar no ator, eu vou ter que verificar o jogando. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, né? E vou descer um pouco esses blocos aqui, ó. Vou verificar jogadas que nós construímos no vídeo anterior e o peças fantasias que nós também já construímos em outro vídeo. É importante você ir salvando os seus projetos à medida que vai construindo e versões. Por exemplo, eu salvei aqui, ó, para esse momento aqui, resta 1-08, que é, eu estou salvando a cada vídeo que eu estou construindo com vocês. Então é importante você fazer isso, salvar as suas versões. Por quê? Porque se você cometeu algum erro e salvou, você recupera uma versão anterior. Aqui quando o ator for clicado, então eu vou tirar por enquanto isso aqui e vou colocar o seguinte aqui, ó, um controle C. C é o quê? Se jogando for igual a 1. Por quê? Eu vou ter que verificar se o jogo está ativo, né? Então eu pego aqui a variável jogando e coloco aqui, ó, se jogando for igual a 1, então você vai verificar as jogadas e depois de verificar as jogadas, a partir da peça clicada, você vai realizar a jogada. Então eu vou criar um bloco aqui que vai ser o quê? Realizar jogada. Realizar jogada. E aí vou adicionar uma entrada aqui. O que? Coordenadas, que é o que? Vai jogar em função da peça clicada. Clico OK, olha, o bloco foi criado aqui. Ele não tem nada ainda, eu vou programá-lo, mas eu já vou jogar, eu vou colocá-lo aqui, ó, na minha programação. E vou duplicar aqui a direção, ó. Então, se o jogando for 1, cliquei na peça, ele vai verificar as jogadas, né? E vai realizar a jogada. Então agora eu vou pegar o meu bloco, realizar jogadas, vou colocar na parte mais inferior lá, ó, do programa, ó, e vou programá-lo lá embaixo. Não tem problema, a ordem dos blocos aqui, o Scratch vai compilar certinho, vai chamar os blocos quando ele precisar. Eu vou ampliar aqui e eu quero discutir com você como que eu vou fazer esse bloco realizar a jogada acontecer. Vai acontecer a jogada quando tiver apenas um movimento possível, ou seja, tiver um lugar para a peça ocupar e tiver uma peça a ser pulada. Porque essa lista, como eu já informei anteriormente, pode ter 4 linhas aqui, 4 itens. E aqui também 4 itens. Por quê? Porque dependendo da peça que for clicada, ela pode ter 4 possibilidades de jogada. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um controle aqui C e vou testar o quê? Vou testar se o tamanho de lugares ou o tamanho de peças é igual a 1. Então eu pego aqui o operador de igualdade e coloco aqui 1. E agora pego o tamanho, lá em variáveis e lista, tem lá a informação tamanho, ó. Tamanho de quem? Pode ser tanto de lugares quanto de peças. Eu vou colocar o tamanho de lugares. Se o tamanho de lugares for igual a 1, você vai fazer o quê? Você vai transmitir uma mensagem para todas as peças. Capture. Então eu vou clicar aqui em evento e vou colocar aqui, ó, transmita capture. Aqui, ó, transmita uma mensagem. A mensagem é o quê? Uma nova mensagem. Capture. Mas por que vai transmitir uma mensagem e já não faz movimento? Porque quando eu transmito essa mensagem, todas as peças recebem e elas vão tratar essa mensagem de acordo com o que elas vão receber. Por quê? Uma jogada não consiste apenas em fazer algo com a peça clicada. A peça que é clicada vai assumir uma fantasia, a peça a ser pulada vai assumir uma certa fantasia e o lugar a ser ocupado vai assumir uma outra fantasia. Então, quer dizer, o efeito do clique será em quê? Em 3 peças em uma jogada. Então, agora eu vou ter que tratar o que é
que vai acontecer quando uma peça receber o capture, né? Então a peça clicada vai receber o capture, a peça a ser pulada vai receber o capture e o lugar a ser ocupado vai receber o capture. Em cada um desses casos deve acontecer uma certa coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, quando eu receber essa mensagem, qual mensagem? A mensagem é o que? Capture. Então quando eu receber essa mensagem, eu vou fazer o que? Eu vou testar qual é o meu estado. Então para testar o meu estado, eu vou colocar um C. Um C o quê? Se acontecer uma certa igualdade, né? Se a minha direção, que é, na verdade, é o meu nome, né? Estão ocupando o lugar de direção. Se a minha direção for igual ao quê? Ao primeiro item de lugares. Então, se eu for o quê? Se eu for o lugar vazio, né? Porque se a minha direção for igual ao primeiro item de lugar, eu sou a peça vazia, né? Então, se eu pego aqui variável, se eu for o quê? Item 1 de lugares. Então, se eu for o item 1 de lugares, eu devo fazer o quê? Eu devo substituir o item direção de fantasias pelo quê? Pelo 3. Então, se eu for o item aqui de lugares, se eu for o item 1 de lugares, se eu for o 44 aqui, eu estaria aqui com a fantasia 2, né? Então, eu devo substituir, então, lá nas fantasias, o lugar 44 pelo quê? Por 3, e aí eu devo fazer o quê? Eu devo mudar a minha fantasia, né? Mudar a fantasia para qual fantasia? Mudar para a fantasia do quê? De pino. Então, o que esse comando faz? Ele testa se eu sou o lugar vazio. Se eu sou o lugar vazio a ser ocupado, eu vou alterar lá na lista fantasias o meu nome, que é o meu item, por 3, e vou mudar minha fantasia para a fantasia do pino. Eu passo a ter o pino ocupando o meu lugar. Mas pode acontecer outra coisa, então eu vou duplicar aqui e vou colocar aqui outra possibilidade. E se a minha direção for o item 1 de peças? Ou seja, se eu for a peça a ser pulada, o que tem que acontecer, né? Se eu for o item 1 de peças, que eu sou o 45, por exemplo, aqui, o que deve acontecer? Então, deve substituir minha fantasia que tem pino pela fantasia 2, para não ter nada, né? Lá na lista fantasias, e deve também o que? Eu devo ir para a fantasia o que? Sem peça. Ou seja, a peça que ia ser pulada, ela vai para a fantasia 2, vai deixar ter pino ali, e lá o registro dela na lista fantasias vai sair de 3 para quê? Para 2. Bom, mas pode acontecer mais uma outra coisa. Eu vou duplicar aqui. Pode acontecer da direção ser igual ao que? A uma outra coisa, ao que? A peça clicada, variável peça clicada. Quando eu clico na peça, ela tem que mandar as coordenadas dela ou a direção dela para a peça clicada. Mas isso está acontecendo? Nós temos que verificar se isso está acontecendo. Então eu vou lá em realizar jogada e note, não está acontecendo aqui no realizar jogada. Ó. Então eu tenho que colocar, ó, mude o que? Mude peça clicada para o quê? Para coordenadas. Isso que estava faltando aqui, né? Ó. Então, ó, quando eu realizar a jogada, né, vai acontecer esse teste aqui e vai transmitir o capture e vai mudar a peça clicada para coordenadas. E quem quer coordenadas é a direção da peça. Então aconteceu. Então, olha, se a direção for igual à peça clicada, então deve acontecer algo. O que deve acontecer? Então, se eu clicar nessa peça aqui, ela vai saltar essa e aqui vai ficar vazio. Então, quer dizer, aqui deve ir para a fantasia 2. Então, aqui vai acontecer exatamente o que acontece aqui. Então, eu vou juntar essas duas coisas em uma coisa só. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse teste aqui, vou jogar isso aqui fora, e aqui, ó, eu vou colocar o quê? Um ou. E então, eu tenho um código melhor, né? Ó. Então, eu tenho essa parte aqui, está aqui, ó, e essa parte aqui, aqui. Então, eu tenho, se acontecer isso ou aquilo, vai ter esse efeito aqui. Eu quero testar agora para verificar se isso é realizado ao iniciar o programa. Clico aqui em play, as peças são posicionadas. Então, se eu clicar aqui, aconteceu o movimento. Se eu clicar aqui, aconteceu o movimento. Se eu clicar aqui, aconteceu o movimento. Todos os casos que só tem
o que? Um movimento a ser realizado, ó. Tudo está acontecendo, por quê? Porque só pode ocorrer aqui um movimento, ó. Agora eu vou provocar aqui, ó, essa peça pode pular para cá ou pular para cá. Então, são dois movimentos possíveis para ela. Então, se eu clicar nela, não deve acontecer nada. Por quê? Porque o tamanho de peças e o tamanho de lugares não será mais um. E aí, então, não acontece nada. Eu clico aqui, ó, ele registrou aqui, ó, mas não ocorreu movimento. Então, isso terá que ser tratado por nós para que o jogador decida se deve vir para cá ou para lá. Mas isso nós faremos no próximo vídeo. Antes, então, de acabar, eu gostaria de te lembrar, curta esse vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike aqui. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas que tenham interesse no assunto. E nos vemos, então, no próximo vídeo.